Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje então, um livro que eu recebi da Cultrix, né? Todo mês a gente recebe um. E esse aqui, o desse mês, foi Introdução à Psicologia Junguiana. Muito interessante aqui, né? É uma síntese, a obra e a vida dele, uma introdução. Muito interessante. É deste novo formato aqui, ou desse formato, que tem vários que eu já recebemos aqui no canal. Tem a resenha desses outros aqui, vou colocar aqui no card. Então, muito interessante o livro, é uma breve introdução, muito conteúdo, muito interessante aqui. Vou comentar algumas coisas sobre o conteúdo do livro aqui na resenha. Então, como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra aqui na descrição. E quando você usa o link, chega no site, escolhe livro ou outras coisas, você está ajudando o canal. Tem o botão de membros, tem minhas redes sociais também. Vou pedir para você fazer qualquer comentário aqui para aumentar, para o YouTube entender, né, a participação, espalhar mais o vídeo. Mas claro, eu quero a sua opinião, sua participação para a gente ir conversando e eu posso melhorar nos próximos vídeos. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, literatura nacional, internacional, enfim. E quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então começando fazendo breves comentários. Eu já gosto de livros menores, como sempre comento em vários livros. Então, eu selecionei aqui outros livros da Cultrix, ou da editora, na verdade, que o Grupo Pensamento, que é do mesmo grupo. E tem aqui o Caliban, acredito que seja essa pronúncia. Esse aqui acho que vai ter resenha um pouco mais à frente, mas vai estar linkado aqui, ou no futuro próximo. Vai ter as resenhas e outros vídeos aqui no card e na descrição também. E porque ele conversa, de forma geral, assim, alguns tópicos. Então, eu já vou mostrar aqui no início, antes de falar. Então, todos esses daqui, por exemplo, são dessa mesma coleção, não necessariamente coleção, mas esse novo formato aqui. Este aqui vai ser uma coleção. Não sei se vou receber os outros para continuar o estudo, porque eu gostei muito dessa introdução. Tinha algumas informações, né, que eu já tinha de forma inicial. Então, com a leitura desse aqui, eu vou comentar as informações. Ficou muito mais claro os pontos que eu concordo ou discordo inicialmente, né, da parte inicial assim, que eu tenho dos conhecimentos. Que eu já tinha algumas dúvidas, falar, acho que eu não... Se eu fosse psicólogo ou psiquiatra nessa direção, eu acho que não ia utilizar. E aqui ficou mais claro quais são os pontos, digamos, polêmicos, ou que há uma maior discussão de vantagens e desvantagens. Então, muito interessante, eu gostei muito, mas eu já chego aqui nos argumentos. Então, tem esses outros aqui, de superação, autoajuda, até o próprio autor aqui diz, né, esses dois. Então, eu agrupei esses dois aqui, o Limites Internos e Torne-se um Profissional, no mesmo vídeo. Tem um Caliban aqui, muito interessante, complementa. Esses dois trabalham acho que na mesma direção, que é uma parte meio científica, um pouco de religião. Então tem os comentários nas resenhas específicas. Tem esse outro aqui, né, a ciência da prática espiritual, né, eu esqueci de comentar o nome, vai estar tudo aqui na descrição. E a melhor metade, muito interessante. Este aqui deu até alguns comentários, porque na verdade o autor aqui, ele não está dizendo que as mulheres são superior em todos os aspectos. Aí o pessoal já foi para alguns itens muito polêmicos, né, nos comentários, teve bastante participação. Na verdade não, ele traz uma leitura muito leve, muito interessante, alguns argumentos, em algumas doenças, algumas situações, as mulheres têm algumas vantagens. Seria isso, e desse insight, dessa premissa, desse insight, dessa tese, né, ele agrupa algumas informações, ele discute alguns pontos. A mesma estrutura aqui. Então, muito bem. A maioria deles, acho que... A maioria não. Exato. Todos são folha amarela, como este aqui também. Uma folha amarela, aquela que brilha menos. Só esse aqui da prática espiritual, que é a folha branca. Mas eu não tive nenhuma dificuldade na leitura. Todos são aquele tamanho um pouco menor. Então eu gostei bastante. Aqui, muito interessante. A parte didática e pedagógica que os autores aqui utilizaram na parte da organização. Então, eu já começo a fazer alguns comentários, já que eu falei da edição. Então, ele começa com a biografia, ok, uma estratégia padrão, assim, muito comum. E ele começa a falar algumas informações, ele já parte direto para os conceitos. Aí, na primeira parte, que é o dos conceitos, muito claro, muito rápido. Então, o que eu senti com a leitura? Quero ler para diversão, você vai conseguir. Quero ler porque eu quero divertir, né, uma diversão, mas eu quero estudar um pouco, você vai conseguir. Está organizado de um jeito suficiente para que você consiga fazer citações para usar de um jeito acadêmico, também você vai conseguir com facilidade. Então ele já cobre tudo, né? Porque é uma leitura muito rápida, muito precisa. Então eu tive um outro insight aqui, por exemplo, o último
capítulo, que é o 7, que eu não sei se na resenha vai dar tempo de eu discutir em mais detalhes, mas ele traz algumas conclusões. E aí eu fiquei assim pensando, legal, por que ele não está no começo e ele foi direto para os temas? Aí eu fiquei na dúvida, no sentido que, voltando aqui, aí, por que ele não colocou o 7, que eu acho que seria uma introdução mais interessante do que ir direto para os conceitos? Se bem que eu acho que a pessoa que adquiriu o livro provavelmente quer os conceitos de primeira, que realmente valeu a pena. Então eu fiz essa analogia, eu estava pensando nessa explicação. E qual seria essa explicação? Então tem a casa, é muito comum, né? Todo mundo, você não vai começar a construir a casa pelo telhado, você faz as paredes. Legal, mas qual parede eu começo? Para frente, para trás, direita, esquerda, qual das 4 paredes? Aí eu vou para o telhado. Aqui é a mesma situação. Eu colocaria o capítulo 7 no início, eu acho que seria mais interessante, mas não perdeu em nada, apenas um comentário, porque realmente, como a introdução, tudo é importante, os capítulos se conversam, então você tem que escolher por onde começar, e ao final da leitura você tem todas essas 4 paredes, para daí sim você escolher o telhado, né, uma direção à frente do que você vai fazer. Então o capítulo 1 é a biografia, e aí eu já pensei assim, nossa, muito interessante, se eu sou psicólogo, a própria biografia do autor, né, do Jung, já dá um monte de coisas. Eu não tenho todas as ferramentas, né? Estou iniciando nessa ideia de leitura, mas eu falei, nossa, esse parágrafo, esse outro, então grifei várias informações, e tanto que os próprios autores resgatam algumas partes. Olha, então ele teve esse aspecto na vida, pode ser que por causa disso ele foi nessa direção de estudo e reflexão. Essa ideia de você utilizar a vida do autor para suas conclusões, ou no livro de literatura, ou livro teórico, é muito comum, e aconteceu aqui, numa pequena quantidade, então muito interessante. Muito bem, então leitura do sumário, primeiro capítulo, biografia. 2, estrutura da personalidade. A psique, consciência, ego, inconsciente pessoal, complexo, arquetipos, tudo explicado assim, muito interessante. Então, os arquétipos, né? Os arquétipos ficou bem mais claro do que eu fiz outras leituras, aqui ficou bem mais palpável para eu poder caminhar numa outra discussão aqui também. Depois, a 3, dinâmica da personalidade, desenvolvimento da personalidade, tipos psicológicos, símbolos e sonhos, muito interessante. Acho que aqui dos símbolos e sonhos, ele já vou comentar aqui, já que eu falei de símbolos e sonhos. Aí tem várias páginas aqui, né? 128, 129, 158, e depois eu resgato aqui a 174, 175, que ele fala, olha, eu fiz uma estrutura, então pela minha vida eu decidi trabalhar um pouco menos nos conceitos, né? Fechar mais os conceitos. Aí os autores resgatam aqui a vantagem e desvantagem do conceito. Você não consegue aplicar, né? Porque o ser humano não é matemática, 100% todas as coisas em todas as situações. Então o que ele fez? Ele escreveu alguns conceitos, avisou que você tem que ter esses vários conhecimentos culturais, de literatura, para complementar a sua experiência de vida, para você analisar melhor as pessoas. Talvez eu erre alguma palavra, algum termo técnico aqui, mas enfim, para você entender o conceito do livro, para você entender, ver se compensa ou não a leitura para você. Então ele vai falando de símbolos, sonhos, a parte da alquimia também, já vou fazer esse comentário aqui, que é o que? Então tudo isso, o autor, né, o Jung, ele foi vivendo com a parte prática lá no hospital e tal, e ele foi adquirindo mais experiência, ele foi avançando na escrita dos livros, e alguns livros poderiam ser resgatados e reescrito, né? Fechar algum tópico ali, e ele mesmo falou na biografia, ou algum autor pegou uma carta, não lembro aqui qual é a passagem exata, falou que ele optou, falou, gente, eu não vou fazer um fechamento de alguns conceitos, já acabei de te avisar, que tem essa vantagem e desvantagem dos conceitos, eu prefiro avançar, porque eu acho que eu vou, já que eu estou aqui nesse embalo, eu vou descobrir mais coisas, que vai ser mais eficiente, né, melhor para a nossa prática, para essa teoria, todas essas ferramentas que eu estou desenvolvendo, ou técnicas, enfim, do que eu fechar o conceito. Ok? Basicamente é isso. Então, achei muito organizado, bem dividido, né, didático. Tem um resumo no final de cada capítulo, e no final do capítulo também eles citam as fontes, quais são os volumes. Se não me engano, são 18 livros, né, acho que só 18, né? Tudo são 18 livros do autor. Então eu fiquei muito mais confortável após a leitura aqui para iniciar uma leitura dos livros. Eles também fazem uma sugestão de como ler a sequência, com alguns comentários, com vantagens e desvantagens. No capítulo 7, que eu já comentei que eu gostei bastante do 7, né? Então agora eu acho que eu vou fazer as citações e comentário das páginas, porque de panorama geral eu já comentei aqui. Então, na
na 10 e na 11, os autores falam, olha, é mais ou menos esse o método e o método, metodologia e organização que eu escrevi o livro. Então, está escrito aqui, fica mais científico, né? Como eu comentei, se você quiser citar e fazer algumas informações. A 9, 10 e 11, eles conversam bastante com o capítulo 7. Aí, na página 20, se eu não me engano, é o aspecto da escola. Como eu gosto muito de estudar essa parte da educação, é um dos meus temas principais de estudo, eu grifei aqui, então, nesta fase, Jung estudou na escola, fez várias coisas como era na escola. Então, bem interessante, aí eu marquei, mas esse é mais assim, para minha área de pesquisa e reflexão. Depois, já vou fazer aqui, ó, 23 e 24, e aí eu já faço a citação, as discussões ou polêmicas ou maiores vantagens e desvantagens da teoria dele, assim, pelo que eu aprendi no livro. Então, 23, 24, 174, 175. Então o que acontece aqui? Na 23, 24 tem experiências não exatamente místicas, mas que ele tem assim, ouviu um som, eu não sei se aqui é um fantasma, ouviu uma voz, alguma coisa desse sentido. E aí ele usou isso para estudar mais à frente, mais ou menos as coisas que comentam aqui a ciência da prática espiritual. Então por isso que eu lembrei e falei, nossa, já li alguma coisa aqui, e conversa nessa ideia de catálogo da editora. Então tem isso. E aqui, como você pode observar, tem várias vantagens. Desvantagens pode ser que você não acredite, fale, não, isso aqui é muito ruim, então eu não vou utilizar ele, ou isso estraga a teoria dele. Então é nesse sentido que eu lembrei aqui, falei, nossa, por isso que o pessoal faz comentários a favor e contra, porque lendo o livro todo, você vai ver que fica muito mais suave essas críticas, possíveis críticas. Eu diminuí a crítica após a leitura do livro todo, ficou muito mais claro esse aspecto, porque daí ele conversa com essa parte, sim, de toda a parte cultural, que vai dar suporte, complementa as explicações e você aplicar os conceitos. Então, essa mesma situação de você entender tudo isso, da parte de religião ou espiritualidade, quando você vai lá nas duas páginas que eu grifei aqui, né, que eu acabei de comentar, ok, então nessa página ele fala o que é símbolo, né, o funcionamento, que é uma tentativa, então símbolo é uma tentativa de representar um arquétipo, mas o resultado é sempre imperfeito, beleza? Então você tem que saber lá o que é o símbolo, o arquétipo, já está mais no final do livro, então você já tem um caminho, né, dessa explicação toda. E aí depois vai na alquimia. Então aí que está a alquimia, não é necessariamente essa ideia de mágica, de converter o ouro, como é que fala? Um material, né, um metal em ouro, que é o que o pessoal comenta da alquimia, mas essa parte de símbolos, e o pessoal daquela época, aí ele vem com história, cultura, política da época, porque o pessoal fazia alquimia. E isso vai complementar as análises e os conceitos que ele organizou. Foi nesse sentido que eu fiquei muito mais assim, ok, entendi muito mais claro essa situação para mim, como eu já falei. Lembrando que eu estou citando os tópicos gerais aqui que complemento, porque a maior parte do livro é realmente o conceito. Então são parágrafos curtos, mas não curtos demais. Normalmente às vezes os autores ficam muito curtos, então fica ruim de você entender, de você citar. É uma boa quantidade, então tem uma explicação. Ele é rápido, preciso, dá para você citar, dá para você fazer agrupar e fazer uma paráfrase e você citar no seu artigo acadêmico. E agora com a leitura da página 30 e da 118 vai ficar mais claro o que eu acabei de comentar. Então vamos lá. Ó. Jung tem sido com frequência criticado pelo interesse que alimentava por assuntos cientificamente suspeitos, como alquimia, astrologia, adivinhação, telepatia, clarividência, yoga, espiritualismo, os médiums, as sessões espíritas, a previsão do futuro, os discos voadores, o simbolismo religioso, as visões e sonhos. Em nossa opinião, tais críticas não se justificam. Jung não tratava esses assuntos como discípulo ou crente, e sim como psicólogo. A questão fundamental para ele era descobrir o que esses temas revelam a respeito da mente, sobretudo o nível da mente, a que Jung dava o nome de inconsciente coletivo. Beleza, está explicado aqui, tem muito mais coisa no livro, fica muito mais confortável essa explicação como eu comentei. 118 agora. Segundo motivo, para ser eficaz, a psicoterapia deve provocar o crescimento do paciente. Uma compreensão do que significa crescer, da natureza dos processos de crescimento e da maneira de ativar esse crescimento, constitui um conhecimento essencial para o psicoterapeuta. Beleza. E agora na 34, que eu comentei, dessa parte de estrutura tanto do autor, né, como do livro, Jung, como o livro aqui. Na 34, Jung relutou em formular de maneira sistemática e abrangente os seus conceitos, preferindo acumular novas observações e obter novas
penetrações em lugar de condensar as antigas. Costumava afirmar o desejo de conhecer e compreender os fatos. Para ele, as teorias eram apenas tentativas de conjecturas ou suposições, e deviam ser postas de lado sempre que contrariadas pelos duros fatos da realidade. Então aqui, página 40 e 41, é aquela explicação do conceito. Então achei muito bom, uma questão de método. Eu gosto muito de livros de método. Ah, não separei aqui. Então voltando, que eu lembrei, tanto que eu gosto, já tinha pedido para a editora, temos a resenha aqui no card, na descrição. Karl Popper, a loja da pesquisa científica. Então, muito interessante a resenha também. Esse aqui, um clássico do método científico e várias discussões nessa direção. Mas vamos lá na citação da 41. Os conceitos também apresentam seus perigos. Como percebeu Jung, um conceito pode desviar ou limitar as nossas observações de tal forma que passamos a ver coisas que não existem ou deixamos de ver as coisas que existem. Eis porque Jung recomendava cautela com apego exagerado aos próprios conceitos, e porque insistia em defender a prioridade dos fatos observáveis em relação às teorias. Então, se chegou até aqui, muito obrigado. Acho que foi isso aqui, um breves comentários. Acho que não vou deixar, o vídeo deve estar longo. Comentei então do livro, da edição, as informações, minhas reflexões, o que eu aprendi assim com a leitura do livro e pra gente fazer novas leituras mais pra frente. Não sei se eu vou receber outros livros da editora ou os outros livros dessa coleção aqui que estão lançando. Não sei se já tem 4 ou 5. Vamos ver o que vai acontecer, mas continue aqui acompanhando o canal para os próximos vídeos. Então, se chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros, tem minhas redes sociais. Novamente, vou pedir para você fazer qualquer comentário aqui para aumentar o engajamento do vídeo. Mas claro, eu quero a sua participação, sua opinião, sugestões, comentários para a gente conversando e eu posso melhorando nos próximos vídeos. Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.